tarde, galera! Mais um episódio que eu falo das tecnologias de bike, se elas valem a pena ou não, se são frescura ou não, se são evolução ou não. No episódio de hoje, nós vamos falar do canote retrátil. E é um componente que, na minha opinião, revolucionou o mountain bike. A confiança que você consegue usar esse item transforma algumas situações, geralmente as descidas técnicas. E a pergunta é um componente fundamental? Não dá para viver sem? Eu diria que não. Você vai viver a sua vida de ciclismo tranquilo sem o canote retrátil. Mas faz uma diferença enorme? Eu acredito que sim, vale a pena um investimento. Bom, eu me mudei para uma outra região e essa região ela tem muito morro, muita montanha. São descidas muito íngremes. Não vou dizer muito técnicas, mas sim, tem um pouco de técnica. E tenho alguns amigos na região de Bragança que andam lá no Bosque das Araucárias. Às vezes eu ando com eles e tem single track, enfim, realmente são situações técnicas. Resumo, eu tinha uma bike com um canote fixo e realmente estava muito difícil descer essas descidas técnicas. Porque você tem essa impressão que você está muito para frente. Isso é desconfortável. Bom, eu coloquei um canote retrátil, pensando que seria uma boa opção. Eu já tive um canote retrátil antes, só que de um tipo muito antigo. Ele era mecânico, não funcionava legal. Então eu tinha um pé atrás. Porém, estes novos canotes, eles têm uma funcionalidade que eles param em qualquer momento do curso. Então, ele tem esse microajuste aqui, e ele pode ser tanto 100% para baixo, ou aqui. Enfim, você ajusta ele de maneira quase que infinita. Aqui eu coloquei uma alavanca da ZTTO com o cabeçote do freio aqui, a spec. E eu coloquei uma borrachinha aqui, só para não aparecer a marca ZTTO, mas é uma alavanca ZTTO. O que eu achei bom dessa alavanca, se você olhar aqui, ela tem um rolamento, então ela fica bem levinha. É uma alavanca assim bem suave de se acionar. Um pouco do canote retrátil em números. Tem um circuito aqui na região que dá a volta na Pedra Grande. Ele tem aproximadamente 37 km com 1.100 de altimetria. Sendo que o primeiro trecho é basicamente você subir, o segundo trecho é basicamente você descer. E tem descidas assim com bastante pedra solta, bastante inclinação. Antes do canote retrátil, eu conseguia fazer em torno de 2 horas e 30. Sendo que o trecho de descida são aproximadamente 6 a 7 quilômetros, tá? Com o canote retrátil, eu consegui abaixar em 10 minutos esse tempo total. Eu acredito que tem duas consequências disso. Que você consegue andar com o banco um pouco mais alto. Então, por exemplo, quando você está numa subida ou coisa do tipo, o banco um pouco mais alto deixa você com a perna um pouco mais esticada e você não cai naquele trade-off entre da altura do banco. Se você tem a altura perfeita para pedalar ou o banco um pouco mais baixo para você ter mais agilidade na bike. Aqui não, você consegue você consegue trabalhar com o banco qualquer altura. Por exemplo, aqui seria uma altura que eu poderia usar um pouquinho mais baixo para pedalar, e aqui seria a altura completa para subir. Eu tenho muito problema com o banco, porque às vezes eu preciso usar o banco um pouquinho mais baixo para não ter dor. Nessa configuração eu consigo ter o banco na altura legal para conseguir pedalar, e consigo também ter o banco numa altura intermediária, numa situação que não seja de subida, né? Segunda questão importante. Quanto que aumenta o peso? Eu vou responder essa questão mostrando os números. Bom, galera, sobre a questão do peso, o canote retrátil com o carrinho, esta peça aqui, ele pesa no total 450 gramas, tá bom? Infelizmente ele está instalado, eu não vou tirar porque a instalação não é muito simples. Este daqui, ó, é o canote original. Vamos ver quanto que ele pesa.
aproximadamente 305 gramas, tá bom? Então o canote retrátil é só 150 gramas mais pesado. Vamos comparar aqui com o canote de carbono, que esse aqui era o canote que estava instalado anteriormente. E depois eu vou comentar sobre. Então ele tem 200 e... vamos colocar 240, né? Então, colocar que aproximadamente você está ganhando 200 gramas na sua bike. Bem aproximado. Um pouquinho mais de 200 gramas. Bom, devido ao tanto de cabo e tudo mais, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi tirar a trava remota da suspensão, porque eu percebi que eu usava muito pouco e que eu também economizaria aqui cabeamento, sabe? A bike teria uma estética mais legal. Então, saiu a trava remota. Deixa eu ver. Aproximadamente 70 gramas. E outra questão que vocês podem levantar é que você acaba colocando uma trava, né? Vamos estimar que essa trava também esteja na casa aí de igual, 1 para 1. Outra melhoria é tirar a braçadeira original da trava, que ela está em aproximadamente 12 gramas, e passar ela para o padrão iSpec. Aquela alavanca ela consegue usar esse cabeçote. Então, 3 vai. Então, esse componente que a gente tirou mais algumas gramas. Bom, como eu tinha falado sobre conforto, por que o canote de carbono ele é mais confortável, que ele tem uma determinada flexão. Acho que não vai aparecer, mas enfim, ele tem uma determinada flexibilidade. Enquanto o de alumínio não tem. Ele é bem mais rígido, ele transmite muito impacto. Aquele canote em específico, ele tem o sistema KS. O sistema hidráulico dele amortece um pouco os impactos. Então, sinceramente, eu achei, na questão de conforto e transmissão de impactos, eu achei tão bom quanto o de carbono. E com certeza muito menos rígido do que esse aqui de alumínio. A penalidade que se paga em termos de peso e complexidade é mais do que compensado pelo aumento de segurança nas descidas. E dado que esse componente está cada vez mais acessível, de fato ele é um investimento inteligente na sua bike. Muito obrigado, galera, e até a próxima.